Você é uma pessoa justa? Você já sofreu em algum momento algum tipo de injustiça? Pois bem, vamos pensar naquilo que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, no verso de número 25, quando o apóstolo Paulo diz assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoa. É bem interessante, queridos, que a ideia de injustiça consiste em punir o inocente e não aplicar a devida justiça ao culpado. É bem interessante nós observarmos isso, porque a ideia não é a de que sejamos justiceiros. Em momento algum somos ensinados pela palavra de Deus a aplicarmos justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, é interessante que o filósofo Aristóteles, ele define justiça como sendo a virtude de alguém em querer praticar e agir de acordo com a justiça. Logo, a injustiça consiste exatamente no contrário. O indivíduo injusto é aquele que não age em conformidade com a lei, sendo que é bem interessante ainda nós observarmos que injustiça e ganância estão intrinsecamente ligados, são termos quase que sinônimos, onde a ideia de ganância consiste em desejar o alheio, aquilo que é do outro. Logo, nós podemos também trazer à nossa memória aquela ideia de justiça e equidade como sendo exatamente o oposto da injustiça. Aí é bem interessante ainda nós observarmos que o filósofo Sócrates, ele diz que nós podemos agir com injustiça e isto está em nossas mãos, mas ser alvo de injustiça, não. E aí nós nos voltamos para as Escrituras, onde o apóstolo Paulo diz que os senhores, eles precisavam agir com justiça e equidade, tá? E ele fala isto em um contexto, em uma sociedade onde o número de escravos é muito grande. E aí, claro, essa ideia de escravidão na cultura romana tinha as mais variadas formatações. Tinha até indivíduos que se vendiam como escravos para, com o dinheiro, pagar alguma dívida e também em troca de um teto para morar e comida. E aí, dentro dessa perspectiva, o apóstolo Paulo fala aos senhores para que hajam com justiça e equidade, sobretudo pela convicção de que eles tinham no céu um Senhor que certamente julgaria a todos. Ora, meus queridos, meus amados, é muito interessante nós atentarmos para esta ideia de justiça, sobretudo porque nós vivemos em um mundo de injustiças. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, no verso de número 33, o Senhor Jesus diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sim, Deus é aquele que nos é como referencial de justiça por excelência. Portanto, quando nós somos alvos de injustiça, ou quando somos, de repente, desafiados a flertar com a injustiça, nós precisamos ter a convicção, a clara consciência de que existe um Deus no céu que é justo e que certamente julgará a todos com justiça, como diz o apóstolo Paulo, sem acepção, sem escolher este ou aquele. Pergunto,
você é uma pessoa justa, haja com justiça e que Deus, segundo sua graça e infinita misericórdia, te possibilite a ser uma pessoa justa, ainda que viva em um mundo, em um meio de injustiças. Que Ele, segundo sua graça e infinita misericórdia, abençoe imensamente a tua vida e a tua família.